Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo trataremos do calendário procedimental, dando prosseguimento ao tema atos processuais. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos dar prosseguimento ao tema atos processuais e neste vídeo vamos tratar do calendário procedimental. Ok? Vamos ver aqui breves considerações a respeito deste tema. Então vamos lá. Veja o que eu separei para vocês. Aqui com relação a algumas generalidades, né? Então veja o que diz Heitor Vitor Mendonça Sica. Vou mostrar a capa do livro para vocês. É esta obra aqui, coordenada por Cassius Carpinella Bueno. O Heitor está por aqui. Cadê o CD? Aqui, Heitor Vitor. É dele, essa parte da obra, ele quem faz esse comentário aqui. Então veja o que ele diz, comentando o artigo 191 do Código de Processo Civil. Inspirado em ordenamentos estrangeiros, realmente na França, na Itália, já havia dispositivos legais tratando deste tema, e em experiências bem-sucedidas em procedimentos arbitrais, realmente no procedimento arbitral essa é uma peculiaridade, né, a possibilidade de fixar o calendário procedimental, isso é comum na arbitragem, aliás é tida como uma das vantagens da arbitragem. Normalmente a arbitragem é resolvida em 6 meses, mais tardar 1 ano, a depender da complexidade da causa, e esse calendário sempre é pré-determinado, isso é comum na arbitragem. O artigo 191 prevê a possibilidade de juiz e partes fixarem. Então veja, aqui a gente não está mais falando de uma negociação bilateral, somente entre as partes. A negociação aqui é tida por plurilateral, porque também envolve o juiz. Aliás, vamos ver o que diz o artigo 191 do Código de Processo Civil. Veja o que ele diz. De comum acordo, o juiz e as partes, por isso que muitos têm como uma negociação plurilateral, podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Então, essa é uma grande novidade do novo Código de Processo Civil e que tende a trazer excelentes resultados, né? Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Então, fixado o calendário, por caso fortuito, força maior, quem sabe até por conta de uma convocação do magistrado, algo do tipo, enfim, aí o calendário poderá ser modificado, né? O que se pretende é que ele não seja modificado, mas excepcionalmente, né, desde que haja justificativa plausível, vinda das partes ou do próprio juiz, aí poderia se mexer no calendário. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou da realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Essa é a grande utilidade, né? Não se perde tempo com intimação via oficial, via diário oficial, porque as datas já estão todas pré-agendadas, né? Excelente essa possibilidade. Grande novidade do novo Código de Processo Civil. Então continua Heitor Vitor Mendonça Sica. O calendário procedimental, o qual contempla prazos e datas para a realização de atos processuais, dispensando-se a partir de então qualquer novo ato de comunicação processual às partes. Essa, aliás, a principal finalidade desse expediente. Então, realmente uma grande novidade do novo código que espero que comece a ser utilizada com mais frequência, né? Apesar das dificuldades que a gente vai ver daqui a pouco, até destacadas por José Miguel Garcia Medina. Significativo papel dessa possibilidade de haver a negociação procedimental relacionada a calendário, realizada a prazos, realizada a atos processuais, a prática dos atos processuais, como audiências, por exemplo, né? Olha o que diz Humberto Teodoro Júnior, nesta obra aqui, ó. Curso de Direito Processual Civil, volume 1, Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento, Procedimento Comum, né? Claro, de acordo com o novo Código, essa é a 57ª edição. Então, olha o que diz Humberto Teodoro Júnior a respeito dessa possibilidade de ser estabelecido o calendário procedimental, com relação, né, ao que a gente está vendo no artigo 191 do Código de Processo Civil. O calendário cumpre significativo papel muito importante, na implementação do princípio da duração razoável do processo e de emprego de meios que acelerem a sua conclusão, conforme artigo 5º, inciso 78. O tempo lá fora está feio, hein? Ó, ventando pra caramba. Bem, olha o que diz a Constituição, artigo 5º, inciso 78. Aliás, quem tiver interesse, remeto a vocês na minha playlist de Teoria Geral do Processo. Eu já tenho um vídeo postado lá que trata especificamente desse tema, duração razoável do processo.
mas essa é a redação. Aliás, esse inciso foi inserido no texto constitucional através da emenda constitucional número 45, né, que diz a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, a possibilidade de ser fixado esse calendário realmente pode ser uma forma de assegurar a eficácia ao princípio da duração razoável do processo, né? É uma novidade, ainda está sendo, eu francamente ainda não vi ser aplicado na prática forense, mas está aí o dispositivo, existe essa possibilidade e eu realmente espero que isso comece a ser utilizado com mais frequência na prática forense, porque tende realmente a ajudar muito na prática dos atos processuais. Essa possibilidade de se dispensar a intimação de audiências, de perícias, prazo para alegações finais, etc. Até um prazo fixado para a sentença pode ocorrer, né? Vou falar disso melhor em seguida. Então, esse é o significativo papel dessa possibilidade do calendário procedimental, assegurar a eficácia ao princípio da duração razoável do processo. Agora, claro, há uma dificuldade, destacada por José Miguel Garcia Medina. A obra é esta aqui, ó. José Miguel Garcia Medina, no novo Código de Processo Civil comentado, é claro, de acordo com o novo Código de Processo Civil, né? Então, veja o que destaca José Miguel Garcia Medina. O uso do instrumento, e aqui ele está falando do calendário procedimental, entre nós, é difícil. Talvez por isso que eu não tenha visto ainda isso ser aplicado na prática, né? Sobretudo em razão da desproporção muito grande que há entre a quantidade de processos e o número de magistrados. Realmente, a quantidade de processos que existe é uma coisa absurda. E isso realmente pode dificultar, a princípio, a aplicação dessa regra. Porque já tem, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo agora no dia, salvo engano, meu 27 de outubro de 2018. E certamente há muitas audiências pautadas já para o ano de 2019. Então, assim, as audiências já estão pautadas. Então, de repente, um processo se instaura agora e se quer uma audiência para fevereiro, para março, talvez haja dificuldade, inclusive, na pauta para encaixar essa audiência, entendeu? Então, é uma dificuldade realmente. Essa grande quantidade de processo dificulta as partes e o juiz de... Mas assim, se isso começar paulatinamente a ser implementado, a tendência é que no futuro próximo, quem sabe, a maioria dos processos já tenha esse calendário pré-estabelecido e certamente isso vai ajudar muito, tá? Então ele fala essa quantidade absurda de processos realmente atrapalha a concretização dessa regra, o que dificulta a prévia definição de datas em que os atos processuais deverão ser realizados. E aqui, minha gente, duas observações importantes, tá? Primeira, relacionada ao artigo 12. Vamos a ele. Código de Processo Civil. Vejamos o que diz o artigo 12 do novo Código de Processo Civil. Olha o que ele diz. O caput é o que nos interessa agora. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente, interessante que isso aqui foi acrescentado na vacatio legis do novo código. A redação original era essa aqui, ó. Essa é a redação original. Então percebam que o novo código sofreu alteração através dessa lei 13.256. Ele foi modificado antes de entrar em vigor. A redação original era essa, do caput. Os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Aí modificaram, acrescentaram essa palavrinha aqui, ó, preferencialmente, né? Então, é essa a redação que está valendo. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Então, vejam, este calendário, ele não pode servir de óbice à concretização do artigo 12. Então, não é porque foi fixado nesse calendário que vai se deixar de obedecer à ordem cronológica. Tá? Então, a ordem cronológica há de ser observada. Então, não adianta as partes do juiz negociarem, estabelecerem um prazo para ser proferida a sentença e, com base na regra do 191, burlar o que diz o caput do artigo 12. Então, a ordem cronológica há de ser observada preferencialmente. Então, não deve o artigo 191 servir de pretexto para burlar a regra do artigo 12. Okay? E o outro dispositivo que eu separei para vocês é a regra do artigo 235. Por que eu separei a regra do 235? Porque vamos imaginar que, estabelecido o calendário, o juiz não cumpra. Claro, nós já vimos que existe a possibilidade de alteração, excepcionalmente, devidamente justificada. Mas vamos imaginar que não haja justificativa. Então, vejam, há autores que destacam dizendo que a consequência seria mínima. Eu não concordo, porque olhem o que diz o artigo 235. Ó.
qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator, isso vale no tribunal também, né, que injustificadamente, exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Então, veja, se há negociação processual, se foi estabelecido o calendário procedimental e o juiz não observa, as partes ou o Ministério Público, quem sabe, poderão reclamar. Né? Claro que nas causas que houver a participação do Ministério Público, ele vai ter que opinar também. Né? Não há óbice com relação a isso. E aí, olha as consequências. Ó. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo o caso de arquivamento liminar, será instaurado o procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para querendo apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Então, veja, não vai passar em brancas nuvens, não. Ó. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, então ele pode ser penalizado por isso, né, o magistrado. Em até 48 horas, após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para em 10 dias pratique o ato, para que ele pratique o ato em 10 dias. Agora, olha lá. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Eu até tenho, no vídeo que eu postei sobre preclusão, eu falo desse parágrafo 3º, porque, a meu ver, isso aqui é uma hipótese de preclusão-sanção, né, muito bem explicada pelo Fred de Júnior. Então, essas duas observações são importantes. O calendário procedimental não pode servir para burlar a regra do artigo 12, do caput do artigo 12, e se por parte do magistrado ele não for cumprido, a despeito do que alguns autores pensam, que isso não vai dar em nada, de que não há consequência nenhuma, eu ouso discordar, porque o 235 traz consequência sim. Né? E não havendo justificativa, ele poderia ser penalizado, conforme diz aqui o artigo 235. Tá? Para finalizarmos, vamos aqui ver uma questão de concurso. A banca... não conheço essa banca. CS, UFG... Deve ser a Universidade Federal de Goiás, provavelmente, né? Tribunal de Justiça de Goiás. Enfim, prova para juiz leigo. Juizado, então, né? Então, vejam lá. Olha só o que diz aqui o questionamento. Quando for celebrado o negócio ou calendário processual, então vamos ver qual alternativa se adequa, né? Diante de tudo que a gente viu até aqui. Os processos que versem sobre arbitragem, independentemente da existência de cláusula de confidencialidade, devem tramitar em segredo de justiça. E aí, o que vocês me dizem? Está errado, né, minha gente? Porque independentemente, não. Normalmente, os procedimentos arbitrais, nele se aplica a confidencialidade, sentido até como uma vantagem da arbitragem. Lá, normalmente, os procedimentos tramitam em segredo. Lá prevalece a confidencialidade, a não ser que as partes abram mão dela. Então, se as partes abrirem mão dela, aí não vai haver segredo de justiça. Então, a letra A está errada. Letra B. As negociações que estabeleçam mudanças no procedimento são consideradas ilícitas. Já acabou de ver o artigo 191. É claro que isso está errado. Ops. Letra C. As partes envolvidas ficarão vinculadas à sua observância, salvo o juiz, nos casos de calendarização. Vincula o juiz também. Por isso que muitos autores dizem que é uma negociação plurilateral. Não é bilateral, só autor-réu. É plurilateral porque envolve o juiz também. Tem que envolver o juiz. Porque não adianta dizer que vai haver uma audiência de julgamento se não houver anuência do juiz. Você vai falar, não, peraí, nesse dia não pode. Eu já tenho 5 audiências nesse dia. Não dá para ter mais uma. Né? Claro que tem que participar o magistrado. Letra D. A intimação das partes acerca dos atos agendados, torna-se desnecessária nos casos de calendarização. É isso, minha gente. É a letra D. A letra D está correta. Vamos ver aí, vamos achar o erro dela. Os atos processuais, inclusive os eletrônicos, devem ser realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Não, né, minha gente? Processo eletrônico você tem até a meia-noite, salvo engano meu. Né? Mas até a meia-noite, ou às 11h59, enfim, se tem aí a possibilidade da prática do ato através do processo eletrônico. Certo? Então, a resposta, conforme o artigo 191, parágrafo 2º, é a letra D. Vamos a ele novamente, que não custa nada, né? Olha o que ele diz. Artigo 191.
Tá um barulho, né? Acho que estão fazendo alguma obra aqui do lado, me perdoem, por favor. Mas vamos lá. Olha o parágrafo 2º. Ó. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então, nós vimos que a letra D, conforme o artigo 191, parágrafo 2º. Lembro sempre, minha gente, isso aqui é uma apertadíssima síntese, tá? Há muito mais aqui a se ver a respeito de calendário procedimental. Isso aqui é uma introdução ao tema, faço sempre para despertar o interesse de vocês pela matéria. Eu digo que tem muitos alunos meus que dizem que têm iniciado os estudos a partir dos meus vídeos, eu fico muito envaidecido com isso, mas realmente vale esse destaque. O tema é bem mais extenso que isso, aqui eu estou sintetizando até para o meu vídeo não se tornar cansativo, tá certo? De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado, por hoje é só e até a próxima.